Uma noite, um funcionário de escritório fica até tarde na empresa para terminar seu trabalho, enquanto o resto dos seus colegas saem para beber. Ele termina tarde da noite e sai do escritório muito cansado. Enquanto caminha para casa, ele está esgotado devido à exaustão e não presta atenção nos sinais de trânsito. Só quando houve uma van acelerando em sua direção é que ele volta à realidade, mas a essa altura já era tarde demais e ele é atropelado e encontra seu fim. Nada demais, né? Apenas nosso querido Caminhão-kun fazendo seu trabalho. Só tome. Ai. Algum tempo depois, um menino de 8 anos chamado Shin Wolford usa suas habilidades mágicas para caçar algumas galinhas na floresta. Eu não vou imitar a galinha. Não vou. Eu me recuo. Droga! É muito mais forte que eu. E agora mora na floresta com seu avô Merlin Wolford, que o acolheu ainda bebê quando o encontrou em uma carruagem que foi atacada por um demônio. Embora ele esteja agora em um mundo de fantasia, ele ainda tem a maioria das suas memórias da vida passada, exceto a lembrança de como morreu. Quando chega em casa, ele conta ao avô sobre a caçada e o velho fica impressionado que ele conseguiu pegar um javali e 3 galinhas selvagens. Para verificar o quanto ele melhorou em sua magia, Merlin pede para que ele coloque fogo em uma pilha de lenha usando magia de fogo, e Shin faz isso com facilidade, impressionando seu avô mais uma vez. Porém, ele diz a Shin que é hora dele melhorar suas habilidades de combate e também de esgrima. Então, uma mulher chamada Melida Bowen, uma amiga do vô Merlin, chega junto com um guerreiro chamado Michel. Melida reclama do quão perigoso era para Shin sair para caçar um javali em sua idade, mas ela explica que estava com seu equipamento mágico e garante que é seguro. Impressionado com o feito de Shin, Michael fala que vai intensificar ainda mais o seu treino com espada, o que não deixa o moleque muito feliz. 2 anos se passaram e Merlin decidiu que já está na hora de levar Shin para as profundezas da floresta para sua primeira caça a demônios. Quando eles chegaram em um penhasco, Merlin ensina a Shin um tipo especial de magia de rastreio, que permite examinar toda a floresta e sentir todas as outras criaturas vivas ao redor. Impecavelmente, Shin consegue na sua primeira tentativa, e embora Merlin esteja impressionado com esse feito, ele não tem muito tempo para reagir, porque Shin já detectou a aura de um demônio nas proximidades. Então, sem perder tempo, eles rastreiam o demônio, e quando o encontram, Shin imediatamente tira sua espada encantada com magia supersônica e a usa para decapitar o demônio em poucos segundos, deixando Merlin boquiaberto. O velhote fala que a caçada ao demônio foi um sucesso e os dois voltam para casa. Mais tarde naquela noite, Merlin, Melida e Michael discutiram o tremendo progresso de Shin em magia e no seu treinamento de combate. Então Melida supõe que ele deva ser de outro mundo, pois é a única explicação lógica para o seu talento inato. Mas Merlin não se preocupa com isso, pois está satisfeito dele ser apenas o neto do vovô. No dia seguinte, após uma intensa sessão de treinamento com Michael, Merlin leva Shin até uma colina para terem uma conversa sincera. Quando chegam lá, Merlin diz a ele que não é seu verdadeiro avô, mas Shin revela que já sabia. O velhote conta que o encontrou como o único sobrevivente dos destroços de um ataque demoníaco e decidiu adotá-lo. Shin pergunta sobre seus pais, mas Merlin explica que não tem ideia, já que eles ficaram irreconhecíveis após o ataque. Ao ouvir isso, Shin admite que não se lembra de nada sobre eles e sempre reconheceu Merlin como seu verdadeiro avô. O garoto agradece a ele por ter sido salvo e expressa o quão grato é por Michael e a avó Melida por isso. Merlin chora de emoção, já Shin fica envergonhado com essa visão estranha. 5 anos depois, Merlin dá uma pequena festa para Shin em seu aniversário de 15 anos, para marcar o início da sua fase adulta. Na festa, seu tio Ji-seun pergunta o que Shin pretende fazer agora que é um homem adulto. O mesmo diz que quer conhecer a cidade. Cristina sugere que ele se torne um caçador de demônios, já Siegfried sugere que ele use seu belo rosto para encontrar uma bela donzela para bancá-lo, o que faz Shin refletir que agora precisa se sustentar e conseguir seu próprio dinheiro, chocando todos ao dizer que nunca fez compras na vida e não sabe usar o dinheiro. Isso porque seu avô passou esses 15 anos apenas o ensinando magia. Depois de irem para um campo aberto com a magia de portal criada por Shin, Tom diz que isso com certeza revolucionaria tudo o que conhecem. Merlin os manda se prepararem para o espetáculo e pede para seu neto mostrar para todos eles o que havia feito no seu teste de graduação. O garoto então conjura chamas azuis nunca vistas antes e dispara em uma montanha distante, causando uma gigantesca explosão.
e, como consequência, uma destruição enorme, o que deixa todos completamente embasbacados, e Melida logo dá uma bronca no velho caduco por não ensinar bom senso ao seu neto. Então, considerando o quão poderosas são as habilidades de Shin, todos ficam preocupados em deixá-lo ir para a cidade sozinho, sem contar que ele é um completo caipira sem noção de mundo. Sendo assim, Ji-seun sugere a Merlin que Shin se matricule na sua academia de magia, e Merlin concorda, contanto que ele não use Shin para fins militares. Ji-seun fala que Shin é como um sobrinho para ele, e que na academia de magia, ele poderá ter noção de como suas habilidades são assustadoras, e também poderá desenvolver habilidades sociais e fazer amigos da mesma idade. Acontece que Ji-seun é o rei soberano do reino de Earthshield, e só Shin não tinha ideia da sua posição. Cristina faz parte da guarda real, que escolta o rei, e Siegfried é o melhor mago da corte e também é a escolta do rei. Até mesmo Michael já foi o comandante dos Cavaleiros Reais, mas agora está aposentado. Shin se sente igual segue em tiroteio no meio dessa gente importante, e Ji-seun conta que quando ele era estudante, se voluntariou para impedir um demonoide, causando estragos em sua nação nessa época. Justamente quando era para ele ser morto, Merlin e Melida apareceram para salvá-lo. Melida manuseava seu equipamento com uma graciosidade sem igual, e Merlin o confrontava com uma coragem inabalável, e assim, eles derrotaram o demonoide. E por Chris, Shin fica sabendo que seus avós já foram um casal. E nunca saberemos por que eles se separaram, porque o foco do anime é o Shin e seu romance de merda. Alguns dias depois, Shin, ao lado de Merlin e Melida, partiram para a capital para o seu vestibular. Logo, eles chegam ao posto de controle da capital, e ao mostrar suas identidades, o guarda enlouquece ao ver que se tratava do sábio Merlin e da guru Melida. A notícia de sua chegada se espalha como um incêndio pela cidade, então eles correm rapidamente para sua mansão, onde são recebidos por toneladas de empregadas e mordomos, prontos para mimá-los com tratamento VIP. Quem não adora ser mimado? Eu disse mimado, tá? Para conhecer a cidade, Shin sai para o mercado, onde ele experimenta uma vida fora da floresta pela primeira vez. Ele vagueia e eventualmente se perde. Em um beco, ele ouve os gritos de uma garota sendo importunada por 3 aventureiros. Shin é enojado com esse comportamento clichê entra em cena, então eles se voltam para ele e revelam que são caçadores de demônios, vulgo maiorais. Mas Shin diz que eles não levavam jeito com a mulherada e deveriam voltar a caçar. Eles ficam com raiva e avançam em Shin, mas o moleque é rápido, virado na desgraça e facilmente derruba os dois, e em seguida nocauteia o que tentou golpeá-lo com uma faca. Após isso, a garota vai perguntar se a adaga não machucou, mas Shin revela que está tudo bem. A amiga dela também vem agradecer a Shin, mas ele se apaixona por ela à primeira vista. E é aí que a começa. Ai, que romance ruim, meu Deus! Em um café, as garotas se apresentam como Maria e Cecilien, e ele descobre que elas também vão fazer um exame de admissão na Academia de Magia de Melida, e começa a divagar sobre eles e como seu neto também estaria ingressando na academia. De lado, eles certamente serão mortos. No entanto, os cavaleiros estão muito confiantes de que podem lidar com isso sozinhos. Testemunhando seus intermináveis comentários rudes, Príncipe Algoth pede a Shin para deixá-los trabalhar sozinho e ver como as coisas acontecem. Ele então instrui os magos a apenas ajudar se as coisas ficarem muito sérias para os cavaleiros, pois quer mostrar a eles a importância de ter um mago na equipe. Chegando na área designada, eles são recebidos por seus supervisores Cristina e Siegfried, e por isso Shin implora para que eles não briguem, mas acontece que não há como evitar. Então os dois cavaleiros e os magos começam a abanar os rabos para os superiores, que são muito populares e fortes, o suficiente para proteger o rei. August explica a eles sobre o acordo prévio de deixar os cavaleiros lutarem sozinhos no início, e como não tinha problema, deram sua aprovação. Os cavaleiros mantêm a guarda alta, apesar da observação de Shin de que não há nenhum demônio por perto. Quando ele encontra um demônio, Siegfried os instrui a se prepararem para a batalha contra um javali furioso, mas tudo em que Shin consegue pensar é em como teria sido saboroso se não tivesse sido demonizado. Apesar do tamanho do demônio, ele é bem veloz, mas os ataques dos cavaleiros são inúteis. Ele destrói sua formação e circula de volta para acabar com eles. Então, Shin se aproxima com sua espada supersônica e decapita o monstro com um único golpe. Eles recebem a maior bronca de suas vidas e Cristina faz questão de fazê-los perceber o quão fracos são. Depois, Cecilien cura suas feridas, então todos concordam em trabalhar juntos. Eles tratam Cecilien como uma deusa, e isso de alguma forma irrita não apenas Shin, mas também a cavaleira, que nunca foi tratada como uma princesa delicada.
Só então, alguns cavaleiros relataram que mais de 100 demônios estavam vindo em sua direção, mas Shin se voluntaria para cuidar deles sozinho. Os outros são instruídos a ficar fora do seu caminho, dando-lhe espaço para preparar seu feitiço de bomba atômica. Todos enlouquecem quando eles veem um demônio de classe catástrofe liderando o ataque, mas Shin envia uma única explosão que destrói a floresta junto com cada obstáculo, e a destruição causada por Shin deixa todos impressionados. A cavaleira então pede desculpas por sua grosseria anteriormente, e também se desculpa com Cecilien por achar que eles são um casal. Os dois começam a corar, deixando bem óbvio para todos ao seu redor que eles estão apaixonados. Logo após, o grupo encontra um demônio, mas desta vez os magos iniciam um ataque para apoiar os cavaleiros, que esperam pela chance de desferir o golpe final. Siegfried quer saber como todos subitamente subiram de nível para estar a par com os magos da corte. Shin diz a eles que eles criaram um clube de treinamento de magia para praticarem juntos. Ele explica que usou o método que Merlin lhe ensinou para treinar seus amigos, e esse método de visualização intriga Siegfried. Ele implora para se juntar a eles, mas August lembra-lhe que qualquer coisa relacionada à magia de Shin é delicada. Ele acrescenta que a nação já está em estado de emergência devido ao trabalho de Strom. Eventualmente, Siegfried desiste, mas pede pelo menos uma dica para praticar sozinho. Ele então conta tudo sobre o controle mágico diário, mas não acredita que seja algo tão simples assim. Como prova, Maria e Cecilien são solicitadas a projetar barreiras, e Siegfried fica impressionado, e discutem sobre como as deles são finas em comparação com as de Shin. Ele encoraja Maria, falando suavemente com ela, e isso entra em sua cabeça, mas a sessão de treinamento termina para o grupo de Shin. No entanto, os cavaleiros e magos dos outros grupos brigam durante todo o exercício. Durante o encontro, August anuncia que todos em seu clube de magia serão colocados sob supervisão após a formatura, e que formarão uma divisão especial sob seu comando. Então Shin pede desculpas por arruinar suas vidas, mas eles estão entusiasmados que o futuro deles está garantido, e até o agradecem por ter feito um favor a eles. Alguns dias depois, eles vão para o campo de treinamento especial para praticarem seus feitiços longe de olhares indiscretos. Depois de negociar tudo isso, August revela novas informações sobre os demonoides. Maria tenta impedi-lo de revelar informações secretas sobre eles, mas ele continua explicando, já que eles são uma turma especial e, como tal, precisam ser adequadamente informados. Ele conta a eles que o Império de Bluesphere caiu e de que há planos de formar uma coalizão contra um número cada vez maior de demonoides. Imediatamente, Shin anuncia que é hora de um acampamento de treino, em busca de um lugar onde todos possam se hospedar e relaxar. Eles começam a sugerir propriedades familiares e resorts, mas se contentam com as fontes termais da família de Cecilien. Shin revela o plano aos seus avós, mas Melida rapidamente o repreende por não levar em consideração a supervisão de um adulto. Então, ela e Merlin se oferecem para acompanhá-los, já que não tem nada para fazer. Dois véis desocupados, essa é a verdade. No dia seguinte, eles partem para a viagem em uma carruagem, onde os cavalos são encantados com equipamentos de restauração de fadiga para que possam se mover sem parar. Maria explica que Melida inventou o equipamento junto com tantos outros equipamentos úteis que eventualmente tornaram ela mais popular que Merlin. Ao longo do caminho, eles sentem a presença de demonoides de médio porte, então vão até o local, já que todos estão ansiosos para lutar, e ao tirarem a sorte nos palitinhos, Lynn vence, então ela enfrenta a matilha de lobos demoníacos. Ela usa sua magia de vento para subjugá-los em segundos, para a surpresa dos comerciantes que acabaram de salvar. Eles chegam à mansão de Cecilien e são recebidos pelos empregados, que cumprimentam Shin como se fosse marido de Cecilien, deixando-a completamente envergonhada. Durante um relaxante banho, Merlin agradece ao grupo por serem amigos de Shin, que costumava ser solitário. August o interrompe e comenta que eles são apenas amigos porque Shin o via como igual, apesar da sua posição. Os outros também falam que apreciam muito a companhia de Shin, e o mesmo agradece seu avô por tê-lo criado. O interessante é que, enquanto os caras estão falando ali que eles apreciam a companhia de Shin porque ele é um amigão e tudo mais, as minas estão comentando que gostam do Shin apenas porque ele ensina as coisas pra elas, velho. Não, a gente estamos muito gratas de conhecer o Shin, porque graças a eles nosso futuro está garantido. Pô, ele tá sendo usado e a avó dele incentiva essa porra. Vai, suga cada gota de bondade daquela criança.
No dia seguinte, Merlin começa o treinamento supervisionando seu controle mágico, e Lynne já possui um pouco mais de controle. Melida também ensina como encantar equipamentos. Durante a sessão de Shin, Melida observa como eles melhoraram e podem até usar feitiços sem encantamento. Mas Shin não acha que eles têm chance contra os demonoides. Ele não quer que eles se machuquem, então planeja tornar o treinamento mais rigoroso. Quando chega sua vez de treinar, todos conjuram uma barreira por temer por suas vidas. Shin começa adicionando gás combustível ao seu feitiço, o que lhe dá uma cor diferente. Em seguida, comprime a energia e a libera em uma única direção. Isso cria uma explosão maior que divide várias montanhas como um túnel, e todo mundo enlouquece com um absurdo do feitiço. E decidem encerrar o dia. August então pede a Shin para levá-lo até o palácio, para que ele possa obter novas informações. Assim que atravessam o portal, são recebidos por Ellie, a noiva de August. Shin fica chocado por ele ter uma noiva, mas fica mais surpreso com a forma que ela muda entre a atitude calma e frenética. Sua irmãzinha Mei também aparece e reclama que seu irmão a abandonou para ir se divertir sozinho com os heróis que ela tanto adora. Shin age gentilmente com Mei e diz a ela para vê-lo como um irmão mais velho, já que August é como um primo para ele. Elas então revelam que foram autorizadas a ingressar no campo de treinamento, mas o príncipe não acredita nisso e decide fazer o rei entender os perigos, mas ele fica do lado das mulheres e eles voltam para a cidade. Ellie deixa bem claro que o seu objetivo é manter as pragas longe de seu noivo. Shin pensa que ela está falando sobre as meninas, mas acontece que a briga dela é com ele, isso porque August não para de falar sobre ele em casa, mesmo quando estão sozinhos. Ele pede desculpas a ela, alegando que é a primeira vez que tem um amigo, e também revela que Shin tem namorada. Shin protesta sobre isso, mas August aproveita a oportunidade para fazer ele admitir seus sentimentos por Ceciliane. Ele finalmente admite que gosta dela, mas não sabe se ela compartilha o mesmo sentimento. Irmão, ela tá jogando verde desde o início do anime, pelo amor de Deus! Ela tá jogando verde desde o início do anime. Você tá jogando verde também, só que ela não percebe, caralho. Em casa, Shin começa a agir de forma estranha perto dela, antes de ter a chance de os dois contarem tudo e anunciarem que eles ficaram falando sobre ela o dia inteiro. A vovó pega as mãos de Mei e comenta que Shin não era nem um pouco adorável com ela quando era criança. Todos concordam e comentam que criar um filho não deve ser uma tarefa fácil. No entanto, do nada mesmo, Ceciliane acaba gritando que vai adorar ter filhos com Shin, porém fica com vergonha e sai correndo. Isso se torna toda a prova que Shin precisava para finalmente tomar uma atitude. Ele então cria coragem e vai ao encontro dela. Eles passam por um momento estranho, então ela quebra o silêncio pedindo desculpas por seu desabafo. Porém, Shin também revela que se apaixonou por ela à primeira vista. Eles então professam seu amor um pelo outro e se tornam um casal. E quando finalmente acontecer, o pessoal acaba tropeçando nos arbustos, revelando que estavam escutando a conversa deles desde o início, o que acaba arruinando o momento deles. No dia seguinte, o novo casal se encontra no corredor e Ceciliane pediu para que eles anunciassem seu relacionamento aos pais dela. Eles chegaram à sua propriedade e Shin pede permissão para namorar sua filha. Em vez de uma atitude paternal estrita, o pai dela agradece por escolher sua filha. Enquanto isso, a mãe acaba sendo uma pessoa de cabeça fria. Ela explica que, como parte da nobreza, eles não podem simplesmente namorar. Em vez disso, eles têm que cortejar com o objetivo de se casarem. E claro, ambos concordam alegremente. Durante o treinamento, Ellie fica surpreso com o nível de magia deles, mas Shin revela que isso foi apenas um aquecimento. Todos colocam suas barreiras, enquanto Shin sobe ao palco. Embora ele explique que não está fazendo nada perigoso, eles não acreditam em sua palavra. Ele pega uma pedra e infunde sua magia nela. Depois de um tempo, a pedra começa a flutuar e todos ficam perplexos. Então, ele explica que é magia antigravitacional. Ele então lança o feitiço em si mesmo e, usando a magia de vento, ele começa a voar como um pássaro. Mais tarde, Shin explica a seus avós que eles ficaram noivos de repente. Embora não estejam surpresos, falam que precisam fazer uma visita aos pais de Ceciliane. Eles então chegam na mansão e explicam que Shin não é parente deles por parte de sangue. Melida acha que eles só concordaram porque ele é seu neto. O pai dela comenta que está decepcionado, mas não por Shin não ter ligação sanguínea com eles, mas por pensarem da sua família dessa maneira. Cecil afirma que não aceitaram Shin por ser neto deles.
mas sim porque sabe que Shin pensa em Cecilien mais do que qualquer outra pessoa e está disposto a protegê-la. Afinal, pensam em sua filha acima de tudo. Com isso, os heróis se sentem mais aliviados e pedem desculpa. Mais tarde, o grupo ganha novos uniformes encantados com camuflagem e outras novas especificações. August percebe que as novas atualizações significam apenas uma coisa, e Shin anuncia que eles vão caçar demônios de nível catástrofe na floresta. Eles logo encontram um leão demonizado. Shin então delegou a metade fraca do grupo para lidar com isso. No início, eles ficam com medo, mas com a orientação de Shin, o leão não tem a mínima chance. Eles acabam destruindo parte da floresta junto com os restos mortais do demônio. Todos os lutadores mais fortes da equipe pegam demônios individuais da classe catástrofe para derrotarem por conta própria. Tony usa a espada vibratória de Shin para derrotar seu demônio, e Julius implora para experimentar também. No dia seguinte, o novo casal se vestiu elegantemente para sua festa de noivado, e quando Cecilien aparece, acaba deixando Shin sem palavras. Na festa, de mãos dadas enquanto todos lhes dão suas bênçãos, o rei sobe ao palco para parabenizá-los com um brinde. Alguns dias depois, Shin ensina todo o seu grupo a voar. Mei quer tanto experimentar que veio preparada com roupas extras. Algumas semanas depois, August é nomeado publicamente como príncipe herdeiro do reino de Earthshield. Enquanto ele cumpre seu juramento, um mensageiro chega relatando que o reino vizinho está sendo atacado por demonoides. Ele usa essa oportunidade para anunciar que eles já criaram uma divisão especial junto com Shin e estão preparados para lutar contra os demonoides. Ele pede a Shin para também dizer algumas palavras para acalmar a mente das pessoas. Shin então anuncia que o nome do seu grupo são os Magos Supremos, e imediatamente começaram a fornecer apoio ao seu vizinho em perigo. Enquanto ficam envergonhados com esse nome, as pessoas ficam entusiasmadas, enquanto sobem aos céus com magia rumo ao campo de batalha. Enquanto isso, Strong, junto de Zez e Miria, seus tenentes, reúnem seu exército para uma reunião. Ele anuncia que eles terminaram com o Império e revela que já cumpriu seu objetivo. Os soldados começam a protestar, querendo a destruição das terras vizinhas, e surpreendentemente, ele diz a eles para fazerem o que quiserem por conta própria. Ao ouvir isso, a maioria dos demônios deixa a área para destruir os lugares próximos. Toda essa raiva dentro do coração de Strong vem se acumulando há muito tempo, pois quando ele era um pequeno senhor em sua cidade, ele cuidava muito bem do seu povo. Ele até deu dicas de agricultura e, como resultado, cada vez mais pessoas de outros territórios migraram para suas terras, ao mesmo tempo em que sua esposa estava grávida, e ele trabalhou diligentemente por uma terra onde todos pudessem ser tratados igualmente. Essa atitude irritou os outros lordes cujos plebeus fugiram para o seu País das Maravilhas. Então, eles decidiram organizar sua queda, o convidando para a capital. Eles lhe enviaram uma carta que ele recebeu com alegria, pensando que seus esforços finalmente haviam sido reconhecidos. Mas depois de partir para a capital, vários incidentes de pessoas desaparecidas começaram a surgir em seu domínio. Policiais falsos também chegaram e espalharam rumores de que o senhor Oliver Straw estava vendendo seu povo para traficantes de escravos. Por 2 meses, os rumores se espalharam como um incêndio e, eventualmente, a falsa polícia planejou uma conspiração e liderou as pessoas em uma busca, onde foi revelado que o carrinho tinha o brasão da família de Straw, a prova legítima que levou o povo a levar o assunto em consideração. Com as próprias mãos, eles marcharam em direção à casa dele, onde sua esposa grávida estava hospedada, e colocaram fogo em todo lugar impiedosamente. Straw chega um pouco tarde demais para salvar sua preciosa esposa e só consegue olhar horrorizado enquanto ela é queimada na sua frente. Os aldeões não oferecem nenhuma ajuda e começaram a acusá-lo de negociar escravos. Mas ele revela que foi uma armação, que não fazia sentido traficar humanos com uma carroça carregando seu brasão, e as pessoas logo perceberam que estavam sendo enganadas pelos outros lords. Mas a essa altura, Straw havia caído em desespero e jurou vingança contra todos. Ele se tornou demonizado, destruindo todo o domínio com uma onda de poder mágico esmagadora. Enquanto se aproximam da fronteira, Shin diz a Cecilien para se concentrar em curar os feridos, enquanto os outros se unem contra um oponente. Os demonoides continuam causando caos e destruição no reino, intimidando os fracos e indefesos. Shin chega a tempo e manda um pelos ares com uma bica. Seu parceiro pensa que Shin é um mero humano e começa a atacar. No entanto, Shin tira a expressão do seu rosto com uma bola de fogo gigante e ajuda a acalmar a mente das famílias enquanto os guia para o abrigo. Enquanto August anuncia a chegada do seu grupo e usa a fama de Shin como um herói
herói para colocar medo na mente dos demonoides, Lynn e Alice se unem para enfrentar um demônio que as chama de crianças. Alice se estressa com o comentário, mas Lynn a acalma antes que isso suba à sua cabeça e juntas acabam derrotando o demônio. Alice é tratada como uma criança por sua aparência mais uma vez, então ela o faz engolir suas palavras, queimando até virar cinzas. Elas tentam ajudar um cavaleiro ferido, que se sente envergonhado por ser ajudado por crianças. Thor e Júlio se unem como o par perfeito, enquanto Thor usa magia de vento para atormentar seus oponentes e Júlio usa força bruta em vez de magia, e tenta ver a razão por trás desse ataque à cidade, mas o demônio responde e explica que eles foram oprimidos pelos nobres por muito tempo e agora eles têm que descarregar sua raiva nas pessoas. Yuri usa sua magia de gelo para congelar um demônio, enquanto seu parceiro Tony mata eles com a espada vibratória. Alguns demônios decidem mirar no abrigo, mas felizmente Mark está lá junto de Olivia, que derruba o inimigo com uma pedra, e Mark também a protege, e juntos eles formam uma dupla poderosa. Enquanto isso, Shin facilita a luta enquanto continua a fritar seus oponentes um após o outro. E um demonoide tremia de medo enquanto observava sua magia à distância. August e Maria encontram o líder do grupo, que o reconhece como o príncipe e decide sequestrá-lo, então se preparam para lutar. Maria ataca rapidamente com magia de fogo, mas ele a bloqueia com os cadáveres de seus camaradas mortos. Ele os lança rapidamente e dá um soco nela, mas o impacto é reduzido por suas roupas encantadas. Ele até a joga na parede, mas ela simplesmente se levanta. Maria envia inúmeras barragens de bolas de fogo em seu caminho, mas ele usa uma das ferramentas mágicas de Shin que roubou de um mago para se defender. Sabendo o quão potente é a arte de Shin, eles lançam um ataque total contra ele em diferentes direções. Isso o faz perder a concentração, fazendo com que a barreira quebre. August imediatamente o deixa como uma rosquinha em seu peito, e então ele elogia Maria por compreender sua intenção durante a batalha. Depois que a batalha acaba, fica claro para os demonoides observadores que Shin é incrivelmente perigoso. Por isso decidem que é melhor recuar e pedir a Miriam para ir na cidade e lidar com os magos restantes, se necessário, e salva os cavaleiros que estão prestes a ser mortos. A gangue está atrás dela, mas ela evita facilmente seus ataques e acerta Alice, mas o dano não é sério graças ao seu equipamento. Ela continua misturando a combinação de magia e artes marciais e mantendo-a como refém. Enquanto ela cuida do grupo, os demonoides pedem uma retirada. Embora eles ainda queiram correr soltos, ver Shin obliterando seus companheiros os faz fugir, mas ele os alcança usando o ataque de feixe de luz. No entanto, ele para ao perceber que seus companheiros estão sendo aniquilados por um inimigo. Ela prova sua experiência de batalha superior, aproveitando cada falha em seus movimentos e fazendo eles pagarem caro por isso. Ela ataca Tony e deixa Lynn inconsciente. Shin aparece e encontra seus companheiros terrivelmente feridos. Ela decide testar sua força por um tempo e então eles se enfrentam. Shin usa sua combinação de magia e espada, enquanto ela usa sua habilidade de combate e magia de terra. Ele começa a empurrá-la para o canto e então ela tenta escapar. Para isso, ela ataca seus camaradas recém-chegados e quando ele tenta persegui-la, seu caminho fica bloqueado. Ela usa uma explosão massiva de magia, então Shin não tem escolha a não ser erguer uma barreira enorme em uma ampla gama em áreas para proteger seus amigos, e eles aproveitam essa oportunidade para escapar. August sugere que aquela mulher deva ser uma ex-soldada ou caçadora, e então eles agradecem por ela ter partido. E quando as ondas de demonoides recuavam, Strom vigiava rigorosamente a sala por cima. Tendo gostado da batalha, ele começa a planejar seu próximo movimento. Shin e August chegaram ao abrigo e encontraram tantas pessoas feridas que pediram uma atualização de Mark. Então ele explica que Cecilien está fazendo melhor para curar as pessoas. Ele ordena que a equipe ajude a cura, enquanto Shin vai ajudá-la. Ele a encontra se esforçando para salvar um homem moribundo, mas apesar dos seus esforços, sua magia não é suficiente para salvá-lo. Enquanto sua família chora, ela decide usar as propriedades curativas do seu uniforme como último recurso. Shin a interrompe, pois isso não mudaria a situação. Em vez disso, ele usa um método de cura mais avançado que envolve a cura de ferimentos individuais em nível de hortelã. August observa secretamente e só pode imaginar a extensão do seu poder esmagador. Após terminarem, Cecilien começa a chorar e amaldiçoa sua falta de poder e como ela sempre depende dele. Porém, ele revela que o homem poderia ter morrido se ela não tivesse sustentado por tempo suficiente para que ele chegasse. As outras pessoas que ela salvou também agradecem sinceramente e até a apelidaram de Santa.
No palácio, o governante agradeceu por seus esforços, mas depois de August apresentar um problema, ele explica que o ataque do demônio estava sem a presença do líder Strong, bem como as figuras-chaves durante a destruição do Império. Mas com demonoides vagando livres, eles propõem uma aliança com o rei. No dia seguinte, ele também anuncia que se encontrará com outras nações para fazer uma aliança. Shin diz a ele que é uma boa ideia, porque se ele fosse familiar com o lugar, poderia chegar a tempo se usasse um portal. Portanto, decidem formar alianças com os países vizinhos e estabelecer uma conexão em caso de emergência. Imediatamente após chegarem em casa, eles são exaltados por suas façanhas. O rei e os heróis também vêm recebê-los. No dia seguinte, August revela seu objetivo e o rei o deu autoridade para negociar uma aliança em nome do reino e também permitiu que Ellie e May se juntem a eles nessa jornada. Shin também tem permissão para embarcar nessa nova aventura e Julian promete garantir a segurança das garotas. E ele não tem escolha a não ser deixar. Na base dos demonoides, ele agradece aos seus subordinados por terem feito um belo show para ele e fica entusiasmado com o trabalho e as capacidades de Shin. Porém, mais importante ainda, esperançoso com a perspectiva de Miria dar à luz a um demônio de raça pura. Shin e sua equipe se despedem dos oficiais, então embarcam em uma jornada para proteger o mundo. Amigos, o que esperar da continuação dessa história completamente sem nexo nenhum? Shin poderá realmente proteger o mundo inteiro? Infelizmente, nunca descobriremos que, graças a Jesus Christ, não lançou uma segunda temporada disso. Então só resta a quem quiser ver, ler o mangá ou qualquer outra coisa do tipo para saber o que vem em seguida. Enfim, deixe nos comentários os animes que vocês querem que eu traga no próximo vídeo. Então, se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder a continuação e, claro, as próximas histórias de animes. Bom, amigos, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!